todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Graça e paz a todos, é isso que nós queremos, é que todos vejam quão grande é o meu Deus, quão grande é o teu Deus, quão grande é o nosso Deus, né? Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E é isso que desejo, que realmente tu possas ver a grandeza desse Deus que deu a vida por ti, que criou tudo por ti, por isso que eu estou aqui, amém? E vamos continuar agora mais o outro capítulo. No outro eu falei sobre o poder das palavras, né? Cuidado com as palavras, porque elas têm um efeito muito grande na nossa vida e na vida dos outros, depende das palavras que a gente diga, né? E aqui eu continuo, não, falando sobre isso, né? E eu pus assim aqui, né? Como aqui, o capítulo, o item diz assim, o nosso chamado, que às vezes a gente diz assim, ai, qual é o meu chamado? O meu chamado o Deus chamou-me para ser uma pregadora, para ser uma evangelista, para ser sei lá o que, né? Cada um tem o seu chamado, mas eu vou dizer aqui, segundo a palavra de Deus, qual é o verdadeiro chamado que nós temos, que é o primeiro, não é? Quando nos insultam ou maltratam, a nossa tendência é retribuir da mesma maneira, não é? Porque já vai, a gente já fica, né, com aquela acelerada, e o coração começa a bater, né, e já quer responder, não é? Por nossa vontade a gente fazia isso, não é? Mas é nesse momento que corremos o risco de que a nossa boca seja usada para destruir e para matar, não é? Como dizer, no poder da língua está o poder da vida e da morte, né? Mas o nosso chamamento, o nosso chamado é outro, é seguir o exemplo do nosso mestre, né? Quer dizer, em primeiro lugar não é sermos o evangelista, o pastor, o profeta, sei lá o que, o professor, tudo isso é bom, não é? Mas se não tivermos esse chamado, não é? Esse chamado de fazer como não fazia o nosso mestre, não é? Como é que ele diz? O qual, portanto, seguindo o exemplo, não é? Se nós não formos o exemplo, há muitas vezes a palavra que a gente diga é em vão, porque matamos com a nossa boca, matamos com a nossa língua o bem que a gente poderia fazer, não é? Que ele diz assim, nosso mestre, não é? Jesus, que diz assim, o qual, quando injuriavam, não injuriava, não é? Como nós, eu também vou fazer assim, não é? Quer dizer, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se, olha só, mas entregava-se àquele que julga justamente, que está escrito em 1 de Pedro 2:23, porque para isso sois chamados, para sermos assim como Ele, ok? Sejamos testemunha em tudo, não é? É difícil, eu sei que é difícil, mas a gente vai tentar fazer isso, né? Há um ditado popular que diz, o calado venceu. Há momentos, claro que há momentos de falar e há momentos de estar calado. Há momentos que se a gente abrir a boca e disser alguma coisa, estraga tudo, não é? Quer dizer, por isso que nesses momentos o calado venceu, não é? É como diz aquela canção da Heloísa Rosa, que ela diz, há um lugar onde se perde é que se ganha. Parece que a gente perde, mas não perde, a gente ganha ficando calado, não é? Não é? Se nos calarmos nesses momentos, alcançaremos muito mais do que se pagássemos com a mesma moeda. Não é por acaso que Deus nos manda refrear a nossa língua, não é? Refreia a tua língua. Uma experiência pessoal. Há algum tempo, a minha chefe falou contra mim de uma maneira muito inadequada. Estou falando daquela chefe que ela já fazia bullying comigo porque eu estava doente, essa coisa toda, né? Ouvi tudo aquilo e não respondi nada. Eu estava ouvindo, ela disse, e eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. Cá dentro de mim eu estava assim, Senhor, tu estás a ouvir, tu sabes, eu deixo contigo tudo isto, não é? Mas eu não disse nada, absolutamente nada. Dentro de mim estava pondo tudo nas mãos de Deus. Depois desse dia, ela resolveu, não é? Havia um trabalho à noite, que era um trabalho que tinha que carregar tabuleiros, que tinha que carregar tabuleiros, não é? Que eram todos de prata, não é? Bastante grandes e pesados. Por aqui era um trabalho assim pesado, não é? Quer dizer, para mim, que já não era tão jovem assim, e também com alguns problemas ainda de saúde, ela poupou-me, diz, não, você não tem que fazer isso, não é? Porque a outra chefe pôs-me a fazer, ela, não, a Aida não vai fazer esse trabalho, sou eu que digo que ela não vai fazer, não é?
Eu não sabia porque que ela de repente estava tão simpática comigo, não é? E pensei assim, o que é que aconteceria, não é? Não sabia o efeito que tinha feito aquilo lá de trás, não é? E porque Deus diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, aquilo que tinha acontecido lá atrás, dela me ter insultado, sei lá, dito, não sei o que ela disse, quando depois eu disse incrédulo, coisas que nem a um cão se diz, não é? Mas pronto, tudo bem, deixa, Deus lá trata do assunto, não é? Algum tempo depois, numa conversa com ela, né, porque nós tínhamos uma vez por ano, tínhamos aquilo que era, a gente lhe chamava a qualificação, ou a ver como é que a gente estava indo no trabalho, tínhamos os pontos e aquela coisa toda, né? Ela então disse-me, ela ficou muito admirada e até perplexa por eu não lhe ter respondido nada quando ela me insultou. Porque ela diz ela assim, eu fui realmente bastante mal, ela usou assim umas palavras em alemão que eu não vou dizer aqui porque não adianta. E eu disse, sim, realmente fez, realmente foi assim, mas pronto, tudo bem, assim, até lhe disse, tá tudo bem, está perdoado, não é? Quer dizer, e ela ficou assim, como é que ela me tratou dessa maneira e eu não lhe respondi nada, não é? Foi então que eu compreendi a razão daqueles privilégios. Ela encontrou nessa atitude a maneira de me recompensar pelo mal que me tinha feito. Assim, eu agora tenho que fazer, tratei tão mal sem motivo, não é? Ou ela achou que tinha motivo, mas está tudo bem. Se tivesse respondido da mesma maneira, certamente teria perdido a razão, não é? Quer dizer, se eu fosse lá, porquê isso, e não sei o que, pronto, sabe? Como Jesus, não é? Que ele diz assim, ele era injuriado, mas não injuriava, ele padecia, mas entregava-se àquele que julga justamente, estava lá ouvindo, assim, está nas tuas mãos, e Deus fez justiça, Deus recompensou-me realmente por isso que temos que, tudo aquilo que a gente sofrer injustamente, não é? Porque se ela me estivesse insultando, dizendo que eu que fazia coisas que não deveria fazer, ou, não é? Ela tinha razão, então agora se ela estava me dizendo aquilo injustamente, Deus cuidou, Deus recompensou. Dessa maneira assim foi muito bom, não é? O poder positivo das nossas palavras. As nossas palavras têm poder terapêutico. Estou a falar do positivo, não é? Porque tem a vida, as palavras produzem vida e produzem morte, né? Esse tema é um tema muito profundo, não sei se eu vou conseguir falar nele aqui só neste capítulo ou se ainda deixo alguma coisa para o próximo, né? Porque ele é muito extenso, muito grande, né? As nossas palavras têm poder terapêutico e a palavra de Deus em Provérbios 16:24 diz: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para o corpo. É muito bom a gente ouvir, pronto, também tem aqueles momentos em que a gente também precisa, não é? Assim não é? Tem tudo momentos, mas quando nós precisamos de palavras suaves, palavras no momento, principalmente naqueles momentos que a gente não está bem, precisa daquelas palavras doces, olha, não te preocupes, vai correr tudo bem, vai ser tudo bem, se a gente ora, olha, vamos orar por ti, Deus é bom, Deus ajuda, né? Essas palavras, elas fazem bem à nossa alma, né? Eu lembro de uma vez, quando foi naquela altura que eu perdi o emprego, e eu falei com uma irmã minha, né, mais nova, e diz ela, ainda não te preocupes, vai correr tudo bem. Quando às vezes chegava aquela carta que eu tinha, o currículo, e chegava negativo, eu ficava assim, um pouco triste, aí já lembrava as palavras, vai correr tudo bem, são palavras que fazem bem à nossa alma, né? E nos dão esperança, né? E ao contrário, é as palavras negativas. As nossas palavras têm poder para dar vida. A boca do justo é manancial de vida. Provérbios 11:10. Portanto, não nos está a dizer que pode ser, ele deve ser, ele é. Temos que pô-lo como um presente. É um presente, é. Ele é. Ele é quando é agora, é depois, é amanhã, ele é, não é? Ele deve ser um manancial de vida para os outros e para nós mesmos, não é? As palavras têm poder de acalmar. A resposta branda desvia o furor, não é? Provérbios 15:1, a parte A. Então, quer dizer
quando a gente dá uma resposta assim que suscita a ira do outro, já temos uma briga, né? Compramos uma briga, mas há momentos que a gente tem que dizer, acalmar a pessoa, não foi bem assim, e já com uma voz meiga, uma voz suave, uma voz que quer paz, não é? Quer dizer, isso desvia então o furor, a pessoa nem que se queira levantar com umas palavras, com aquelas palavras já vai acalmando, vai baixando, né? Vai baixando, não tenho margem para seguir, se a palavra vai sendo acalmar, não é? Então a pessoa não tem margem para seguir discutindo, não é? As nossas palavras têm o poder de dar alegria. Solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Temos então uma boa palavra, portanto, isso são todos, portanto, tudo está em Provérbios, que está em Provérbios 12, 25. Com as nossas palavras podemos incentivar, animar, curar feridas da alma e até livrar pessoas que estão desanimadas da morte, não é? Pessoas que, eu não quero viver, esta vida aqui, essa situação, é a escola, é o trabalho, é tudo ruim. Não, olha, não é, quer dizer, a gente pode animar, pode dizer, não é bem assim, começa a ver as coisas de outra maneira, não é? E livrar a pessoa dessa angústia de querer até desistir da vida, não é? Tal é o poder das palavras, não é? Tirar a pessoa de querer desistir da vida, é vida, não é? As palavras são vida, ou pode ser morte, não é? Tenhamos esse cuidado, não é? O livro do Provérbios está cheio de conselhos sobre como usarmos bem os nossos lábios e de advertências sobre quando os usamos mal. Este livro, que é o livro do Provérbios na Bíblia, né? Se vocês forem buscar, ele tem 31 capítulos, o que significa é um para cada dia do mês. Se o lermos, vamos adquirir sabedoria e aprender a conduzir-nos devidamente. Quer dizer, hoje são 2 de março. Que é que eu vou ler? O capítulo 2 de Provérbios. Amanhã é 3 de março. Vamos ler o capítulo 3 e assim por aí adiante, né? Até ao dia 31. Há meses que só tem 30 e um tem 28, né? Mas a gente ou lê 2, não sei, mas é um provérbio, já chamamos provérbios, é de sabedoria, né? Então é muito bom. A gente precisa de adquirir sabedoria, que para já a sabedoria, como é que se diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós andamos no temor do Senhor, já começamos a ter sabedoria, não é? E nós nos devemos conduzir com sabedoria. Se nós nos conduzirmos com sabedoria, tem muitos benefícios, porque as pessoas vão querer estar connosco, vão querer ouvir-nos, não é? E eu gosto de estar contigo, gosto de te ouvir falar. Porquê? Porque tem algo bom para aquelas pessoas. Se nós só tivermos mal, há outras pessoas que nos deixam mal, meu Deus, é no telefone, é pessoalmente, quando a pessoa fala, já, credo, porque é que eu falei com aquela pessoa, né? E são as palavras de morte, né, que nos deixam mal, não é? E nós devemos ser essas pessoas que agradam e que as pessoas que queiram nos ouvir, porque têm algo positivo e têm algo a aprender, né? Agora aqui tem na Bíblia em 1 Samuel 17, fala do Golias, do gigante Golias, já a maior parte das pessoas já ouviram falar, mesmo tem até para os desenhos animados, para as crianças, o gigante Golias e o David, né? E é uma história muito interessante, né? Mas tudo isso tem a ver com o poder das palavras, né? E ela está escrita na Bíblia por algum motivo, não é? Esta interessante história está escrita em 1 Samuel 17. Este capítulo descreve uma cena incrível. Vamos imaginar assim como se fosse um filme. Que até há filmes, não é? O exército de Israel de um lado e o exército dos filisteus do outro lado. E no meio deles, imagina, de um lado lá, não sei quantos mil homens de Israel, do outro lado não sei quantos mil homens lá, todos armados, né? Até aos dentes, como a gente diz, armados para lutar um contra o outro, né? E nas guerras há sempre muitas mortes, muito prejuízo, né? E aí estava um gigante lá no meio, lá um todo, com o peito todo estufado. Eu sou grande, né? Um homem, um gigante Golias do exército filisteus, a desafiar o exército de Israel, dizendo que se houvesse alguém entre eles que lutasse com ele e o vencesse, os israelitas ganhariam a batalha. Se não, eram os filisteus que ganhavam e os israelitas tornar-se-iam seus servos, né? Quer dizer, há pessoas que nós aqui podemos ver um homem pela sua estatura
estava todo empolgado, pensava que o mundo estava tudo debaixo dos pés dele, por causa da estatura, não, ele esqueceu-se que aquela estatura foi Deus que lhe deu, por algum motivo foi, talvez para mostrar o poder dele, né? Podemos ler depois ou ler em casa lá, vocês podem ler nas vossas casas o capítulo 17 e essa história é muito interessante. Então era uma situação muito deprimente, não é? Quer dizer, agora, lutar com um homem de mais de 3 metros, quer dizer, as pessoas, normalmente um homem alto, não é? Hoje em dia vê-se homens altos 1,90 m, já é bom, já é muito alto, agora aquele tinha mais de 3 metros, né? Segundo diz a Bíblia. Ele além de ser alto, forte, ele tinha muita experiência de guerra, né? Aproveitou-se então dessa vantagem para confrontar e amedrontar o exército de Israel. E com essas palavras, e ao verem o seu tamanho, conseguiu manter paralisado um exército inteiro por 40 dias. Né? Mas aqui estamos a falar muito em especial, ou especialmente sobre o poder da palavra, não é? Porque esse homem que não afrontou um exército de um país qualquer, ele não enfrentou o exército de Portugal, ele não enfrentou o exército de Espanha, ele enfrentou o exército de Israel, como ele diz, o Deus vivo, quer dizer, era o exército de Deus, né? Quer dizer, onde é que ele se meteu? Né? Mas falando assim sobre o poder das palavras, imagina então, o exército de um lado de Israel, do outro lado dos filisteus, e aquele lá falando, 40 dias, ele falava aquelas palavras, vocês venham contra mim, porque eu vou vos vencer, se não vos vencer, vai dar aquela orgulho todo, né? Aquela pompa toda, né? Não sei para quê. Então, todas essas palavras que ele dizia, né, como diz aqui, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentando-se assim por 40 dias, quer dizer, então não valia, não chegava a dizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, no máximo 5 vezes, já feliz a gente, quanto mais 40 dias, e não era só, era de manhã e à noite, lá vinha ele com aquelas palavras. Porquê 40 dias e ainda por cima de manhã e à tarde? Só tem uma explicação, ele conhecia o poder que as palavras têm e usou esse poder para amedrontar um exército inteiro com palavras. Aqui não diz que ele já estava lá, mísseis, com sei lá o quê, com arco, aquilo que eles usavam naquela altura, as metralhadoras, os tanques de guerra, não sei o que era, não diz lá isso. Ele diz que usou a boca, né? Venham, aquele que me conseguir vencer, e vocês, se me conseguirem vencer, nós vamos ser seu servo, vosso servo, se não sou eu, vocês vão ser nossos servos, quer dizer, 40 dias de manhã e de noite, olha lá, quer dizer, se ele entendeu o poder das palavras, quanto mais nós temos que entender, não é? Quer dizer, que aqueles que conhecemos a palavra de Deus, não é? E usar as palavras para o bem, não é? Portanto, continuando, não é? Palavras negativas de pais para filhos. Toda a gente tem isso, quer dizer, acho que toda a gente passa por isso, quer dizer, recebe palavras, porque os nossos pais, ou nós como pais, somos falhos e também temos essa falha, né? Esse erro, também cometemos esse erro. As palavras más são como flechas que se cravam no nosso coração, deixando muitas feridas. Há pais que certamente por ignorância, eu creio que é por ignorância, dizem constantemente aos filhos, tais como tu és um burro, não vais chegar a nada, não vais ser a ninguém, não vais conseguir nada, não vales para nada. Quer dizer, uns pais, etc. Há muitas ofensas dos pais para filhos e eu creio que é por ignorância, não é? Como nós sabemos que os pais são aqueles que querem melhor aos filhos pela natureza, não é? Que lá há pais e mães, há tudo, não é? Mas, em geral, normal é que os pais são os melhores amigos dos filhos, então são os melhores amigos, lhe dão tudo, trabalham para eles. Por que usar essas palavras? Só pode ser uma coisa estranha, uma coisa por muita ignorância, por não saberem o efeito
negativo que aquilo faz e o prejuízo que causa aos filhos, o prejuízo que causa no relacionamento dos filhos, no futuro dos filhos, é muito prejudicial. Eu só posso dizer uma coisa: vocês que ouvem, que são pais, que são tios, que são avós, que são professores, digam palavras boas, digam palavras que edificam, digam palavras que ajudam, porque isso mata. Um professor, há professores que usam essas palavras ou porque não gostam dos alunos ou porque estão mal dispostos e dizem palavras aos alunos que o aluno não, já baixou ali. Depois depende de cada um, recebe diferente, né? Enquanto que a outros, deixa para lá, há outros que aquilo entra como uma flecha e paralisou ali a pessoa. Por isso que eu digo, pais, irmãos, não digam essas palavras, digam palavras positivas. Olha, tu vais conseguir, claro que consegues. Eu lembro-me uma vez que eu tive que fazer uma ressonância, né? E quando eu cheguei lá, não vi aquela coisa lá, aquele túnel lá por cima de mim. Eu queria dar um murro naquilo e sair de lá. E não consegui, foi a primeira vez que eu fiz e tentei fazer, não consegui. E depois fui tentar a segunda vez, eu disse para a moça lá, eu disse, olha, eu não sei se eu vou conseguir, eu ver aquela tudo tapado lá por cima de mim. E diz-me a moça assim, diz ela, mas é claro que vai conseguir, mas com certeza que tomar calmante, que nada, você consegue, mas é claro que consegue. E eu quando entrei lá para dentro daquilo lá, quando depois às vezes olhava assim, e eu havia aquelas palavras, é claro que tu vais conseguir, mas é claro que vais. Então aquilo para mim foi o que me levou, fechei os olhos, ouço a música, né? Deu aqueles auscultadores. Então foi aquela maneira de falar para mim que me ajudou a estar ali, não sei se é 40 minutos, sei quanto é que era, ali debaixo daquela coisa ali tapada. Então são essas palavras, não é? Vai fazer o exame, o aluno vai fazer o exame. É claro que vais conseguir, tu estudaste, tu já és inteligente, né? São essas palavras que nós devemos dizer, seja a quem for. Não, claro que vais. Sim, mas tudo, né? E essas são palavras, aquelas palavras que produzem vida, né? Além de os paralisarem, neste caso os filhos, de os matarem por dentro, ainda fazem com que percam a confiança neles, porque fazendo com que não se sintam amados, causando muitas feridas, as quais perduram muitas vezes pela vida fora. É claro, por exemplo, se um pai, uma mãe, um professor se dirige à pessoa em questão, ao filho, ao aluno, ou o que seja, se dirige, claro, tu não prestas, tu não vales, tu não consegues, tu não és inteligente, tu não sei o quê, quer dizer, tu és um burro, tu... Como é que aquele filho vai depois abraçar-se nos braços do pai? Não consegue. Vai ter confiança. Fica assim, né? Quer dizer, fica lá, chega para lá, longe de mim, porque eu não quero mais... Parece que até põe um guarda-chuva para não cair aquelas palavras más, né? Então há um afastamento, é muito prejuízo. Por isso que eu digo assim, este capítulo aqui ele é mais longo, porque é muito vasto, é muito denso, é muito prejudicial, não é? Eu mesma fui vítima desse mau uso de palavras. Eu fui vítima, eu sei o que eu estou a dizer, eu sei o prejuízo que isso dá, não é? E que me fez muito mal. Tive de lutar muito até conseguir obter a cura dos males causados por elas. Mas dou graças a Deus que venci esses combates através da oração. Levou anos, podem dizer, levou anos, eu sempre caía, assim, sempre pensava palavras negativas, né? Tenho conversado e ouvido muito sobre este assunto e cheguei à conclusão de que quase toda a gente teve, em algum momento da sua vida, problemas deste género, os quais, se não forem resolvidos, causam problemas psíquicos na fase adulta. Quer dizer, se uma pessoa foi criada, cresceu a receber palavras negativas, mais tarde, o que é que vai haver? Um complexo de inferioridade, uma ira, uma depressão, tudo isso leva à depressão, tudo isso é muito prejudicial, Eu não posso deixar de dizer, não façam isso. Vocês que são pais, vocês amam os vossos filhos, não digam palavras dessas, assim, né? Quer dizer, às vezes eu via, por exemplo, a minha irmã, que ela falava para o filho, às vezes ele machucava-se, não... E ele chorava, coitado da criança, né? Dizia-lhe assim,
olha, não, tu és forte, tu vais conseguir, isto já vai passar. A criança pensa, pois é, pronto, então agora já te dói, não, já não dói mais, quer dizer, olha, tu és inteligente, tu és bonito, pronto, isso levava a pessoa a ter uma autoestima muito forte. Nós precisamos ter uma autoestima equilibrada, não é? Quer dizer, uma pessoa com uma autoestima muito baixa, é por isso que depois muitas vezes até fazem o bullying, porque a pessoa fica lá, cada vez vai encolhendo, não prejudiquem. Usem palavras de vida e não de morte, amém? Então, este também é um dos motivos que leva os consultórios dos psiquiatras que estejam cada vez mais cheios, né? Quer dizer, se fôssemos, pensei assim, se nós fôssemos um repórter, fosse perguntar a um psiquiatra ou fizesse assim perguntar a vários psiquiatras e disser então quais são os problemas que levam as pessoas a ir ao seu consultório, nós iremos ver que era exatamente muito desses problemas palavras do pai, palavras da mãe, da tia, do vizinho, de tudo que ficaram lá cravados na pessoa e que estão lá e ainda estão doendo. Sabendo, portanto, estão cada vez mais cheios, mas o que realmente ajuda é o perdão verdadeiro. Sabendo que todos nós cometemos erros, claro. Eu pessoalmente fui vítima desse uso das palavras, né? Quer dizer, o que é que eu tenho que fazer? Perdoar, limpar, ir limpando, quer dizer, com oração, com tratamento, não é? Como eu dizer assim, olha, eu pus lá aquelas folhas, não é? Como eu contei num capítulo anterior, eu escrevia, olha, esta fase, esta parte aqui já está lá diante de Deus, né? Vamos fazer isso, vamos limpar as nossas almas, vamos limpar as nossas feridas, vamos deixar que Deus nos cure, porque nós precisamos de ser pessoas curadas, porque se nós não estivermos curados, também não podemos curar os outros. Nós somos para ajudar, nós somos para aconselhar, Deus nos fez para sermos uma bênção, já nos resgatou para sermos uma bênção, mas nós não podemos ser uma bênção se nós estamos feridos e estamos magoados, magoou-me, aquela pessoa magoou-me, então magoou também. É isso, não é? Como está isso no nosso coração, nós devemos tratar de ser curados e Deus cura-nos, o Espírito Santo vai nos acompanhar, vai nos ajudar, não é? Façamos isso, façamos um tratamento na clínica da presença de Deus, e contar-lhe tudo, não é? Como ele diz lá, acho que é em Isaías, que ele diz assim, vem, fala comigo, desembucha, não é? Chegamos os dois a juízo, vai lá, chega a Deus, olha, assim, eu tenho isto, fizeram aquilo, como é que se diz, o tribunal de Deus. Vai ao tribunal de Deus, ele está lá, do juiz, Deus como juiz, e tem lá os anjos, tudo, pronto, tem um advogado que é Jesus Cristo, nosso Salvador, está lá por nós, tem o Espírito Santo a ajudar, então nós temos tudo, e custa zero, já foi tudo pago, amém? Então vamos tratar desse tratamento da nossa alma, né? Eu penso que ainda devemos dar aqui mais um exemplo. Não, mas eu deixo para a próxima vez, né? É melhor deixar para a próxima vez, porque este capítulo, como eu digo, ele é muito, muito vasto e eu vou deixar, porque depois eu conto um exemplo, né? Isso dá para vocês ouvirem outra vez o capítulo anterior e ouvir, porque precisamos de cura, precisamos de ser realmente pessoas agradáveis. Se estivermos amargurados, não somos agradáveis. Somos doentes, né? Amém? Que Deus abençoe, então estudem esse capítulo, ouçam, passam para outros, sejam uma bênção, sejam ajudados para ajudar outros. Essa é a nossa missão. Amém? Deus abençoe vocês.